Questão 5. O requerimento da medida cautelar fiscal. Bom, medida cautelar fiscal. A medida cautelar fiscal, ela é muito importante para o processo tributário. E o processo tributário é muito importante para o cargo de procurador da Fazenda Nacional, e a medida cautelar fiscal e o processo tributário é muito importante para os concursos de PGE e PGM, porque, no que diz respeito à Advocacia Geral da União, quem maneja a medida cautelar fiscal é o procurador da Fazenda Nacional. Então, na PFN, isso tem muita chance de ser cobrado, mas no que diz respeito, efetivamente, à ideia de procuradores estaduais e procuradores municipais, nós temos a possibilidade disso cair em qualquer prova de PGE ou PGM. O enunciado diz assim: o requerimento da medida cautelar fiscal independe da prévia constituição do crédito tributário nos casos de o devedor ter sido notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal e ponha ou tente pôr seus bens em nome de terceiros, ou ainda quando o devedor aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei. Esse é o enunciado. Esse é o enunciado. Antes da gente adentrar efetivamente no erro ou no acerto do enunciado, vamos fazer uma breve revisão sobre a medida cautelar fiscal. E aqui eu trago para vocês o seguinte, ó. A ação cautelar fiscal, que está prevista na Lei 8.397, é privativa da Fazenda Pública. Isso aqui é o que faz com que essa questão seja extremamente importante para a Fazenda. Em casos relacionados com dívida ativa tributária ou não tributária, ou ainda com crédito proveniente das contribuições sociais do 195 da Constituição. Em outras palavras, apenas quem detém legitimidade ativa para requerer a medida cautelar fiscal é a Fazenda Pública. Aqui, por isso que esse instituto é tão importante para a Fazenda. Devendo fazê-lo por meio de petição que indicará o juízo a que é dirigido o endereçamento, a qualificação e o endereço, se conhecido, do requerido, as provas que serão produzidas, o requerimento para citação. Esses são os requisitos da petição na medida cautelar fiscal. Além desses, a petição deve conter pedido e causa de pedir, além do valor da causa. O procedimento da cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito tributário. Preste atenção que isso é a regra. Ó. O procedimento da cautelar fiscal é instaurado após a constituição do crédito tributário, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, Estado, DF, municípios e respectivas autarquias. Há dois casos, porém, em que o requerimento da medida cautelar fiscal independe da prévia constituição do crédito tributário. Preste atenção nessa parte. Na hipótese de o devedor ter sido notificado pela Fazenda para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal e ponha ou tente pôr seus bens em nome de terceiros, quando o devedor aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda competente, quando exigível em virtude de lei. Isso, nesse caso, está justamente disciplinado no artigo 1º, parágrafo único da lei que rege a medida cautelar fiscal. Ou seja, são as hipóteses previstas em lei que estão delineadas aqui. Então, a regra é que a medida cautelar fiscal ela seja estabelecida após a constituição do crédito tributário, essa é a regra, está aqui, mas existem dois casos previstos em lei em que a medida cautelar fiscal independe da prévia constituição do crédito tributário. Os casos são justamente esses listados. Na hipótese de o devedor ter sido notificado pela Fazenda para que proceda ao recolhimento do crédito e ponha ou tente pôr seus bens em nome de terceiros, ou quando ele aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação, ou seja, são casos de urgência em que a medida cautelar fiscal não pode esperar pela prévia constituição do crédito tributário. Portanto, nós temos, enquanto gabarito aqui, da questão de número 5, o seu acerto, né? A assertiva encontra-se correta. O requerimento da medida cautelar fiscal independe da prévia constituição do crédito tributário, essa é justamente a exceção. Nos casos de o devedor ter sido notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito e ponha ou tente pôr seus bens em nome de terceiros, ou ainda quando o devedor aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda competente, quando exigível em virtude de lei. É uma questão que você resolve com o conhecimento legal, mas você precisa exatamente focar aqui na situação excepcional, ou seja,
a regra é a prévia constituição do crédito tributário, mas a medida cautelar fiscal independe dessa prévia constituição nesses dois casos. E isso não fica muito claro, na lei, porque diz assim, artigo 1º, o procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso da execução judicial da dívida ativa da União, Estado, DF, município, o requerimento da medida cautelar, nas hipóteses do 5, a linha B e 7 do artigo 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário. Então, a lei, ela não fala diretamente quais são os casos excepcionais. Você vai ter que caçar aqui exatamente nos dispositivos que ela menciona. Então, por isso que isso não fica tão à vista e à mostra. Então, preste bastante atenção para não errar isso na prova, tá? Medida cautelar fiscal é um assunto extremamente importante para os concursos da Fazenda, justamente por se tratar de crédito tributário, ou melhor, de processo tributário dentro de direito tributário. Trata também de crédito tributário, porque o objetivo aqui é proteger o crédito tributário da Fazenda, né? Alguma dúvida? Sim, vou disponibilizar os comentários, sim. Nem se preocupe. Os comentários eu disponibilizo ao final da aula. O objetivo aqui é que vocês analisem os enunciados, tentem responder os enunciados e, nesse caso, após a tentativa da solução do enunciado, lembrar se você colocou certo ou errado e aí ver qual é a resposta aqui a partir da construção interpretativa que a gente faz para chegar ao gabarito, tá? Muito bem. Até agora, só para recapitular, nós temos questão 1, eu tratei de uma mudança importante da Lei 14.133 em relação ao artigo 96 da Lei 8.666, isso aqui é importante, muito importante. Nós temos efetivamente aqui uma mudança bem recente em relação ao crime de fraudar licitação. Havia um problema na Lei 8.666 que a 14.133 resolveu, então isso aqui, não sei se você sabia, mas agora sabe, ou revisou. A questão 2, nós tratamos da impossibilidade da Fazenda Pública requerer a falência do devedor por falta de legitimidade. Essa situação também aqui é importante, porque quando a lei fala no artigo 97, inciso 4º, em qualquer credor, o STJ interpreta que aqui não existe o credor fiscal. Isso aqui é muito importante, porque o STJ aqui pensa contrariamente à doutrina, tá? Na questão 3, nós vimos uma questão correlata também à questão da execução fiscal e processo falimentar, mas aqui essa questão foi retirada de uma tese de jurisprudência do STJ no que diz respeito à possibilidade de habilitação do crédito da execução fiscal no processo falimentar, desde que não haja, nos termos ditos pela tese, pedido de constrição no juiz executivo. Então, aqui é dentro do mesmo tema da questão 2, mas com uma solução diferente. A solução da questão 2 é que a Fazenda não pode, nesse caso, se intrometer na falência, e a solução da questão 3 é que ela pode, depois que a falência for decretada. A Fazenda não pode pedir a decretação da falência, mas pode habilitar o crédito depois que ela foi decretada por um outro legitimado, ou seja, por pedido de outro legitimado. A questão 4, nós tivemos uma questão sobre suspensão de segurança, exatamente sobre legitimidade de suspensão de segurança. Essa parte eu acho que até ministrei lá no YouTube sobre legitimidade, mas nós vimos também lá no curso sobre suspensão de segurança. E a questão 5 até agora tratou também da medida cautelar fiscal e do caso excepcional em que ela é possível quando ainda não há constituição do crédito tributário. Então, muito bem, prestem muita atenção.